Aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito da superposição e como é que a gente vai aplicar isso nos nossos circuitos elétricos. Para entender, vamos olhar esse nosso esquema aqui. A gente tem um circuito composto aqui por uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, alguns resistores, e a gente vai estar olhando para esse resistor e querendo calcular qual é a corrente I que vai passar nele aqui. Olha só o que acontece. Pelo princípio da superposição, essa corrente I aqui, ela vai ser a soma das correntes I' e I duas linhas gerada por essa fonte de corrente, vai gerar uma corrente aqui I', e essa fonte de tensão vai gerar uma outra corrente aqui I duas linhas. Como é que a gente vai usar esse método então? A gente tem esse circuito aqui, a gente vai pegar e tirar a fonte de tensão. Quando a gente tirar essa fonte de tensão, a gente vai calcular a corrente I' só com essa fonte de corrente aqui. Então, a gente vai ter aqui uma corrente I'. Depois, a gente vai tirar essa fonte de corrente aqui, de maneira que a gente vai calcular uma corrente I duas linhas gerada por essa fonte de tensão aqui. E a gente tem que a nossa corrente I total é a soma dessas duas calculadas individualmente, matando essas fontes aí. Formalmente, então, a gente pode dizer que a saída, que a gente vai considerar a saída como sendo uma tensão ou uma corrente de um circuito linear, é a soma das saídas correspondentes a cada fonte do circuito. O que é importante aqui é esse linear aqui. O circuito tem que ser linear, tem que ser formado por resistores perfeitamente ômicos e por fontes também que se comportem linearmente para funcionar esse negócio aí. Voltando aqui um pouquinho então, olha só. A gente falou que a gente vai tirar uma fonte do circuito para calcular essas correntes I' e duas linhas aqui. Mas, como é que significa esse tirar a fonte? Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente chama também de matar as fontes. O que acontece? A gente vai poder matar as fontes de tensão e de corrente e vai funcionar de maneira diferente cada uma delas. Se a gente tem uma fonte de tensão aqui, o que seria matar a fonte de tensão? Seria tu fazer V igual a zero entre esses dois terminais aqui. Como é que tu faz V ser zero entre esses terminais? Tu tem que botar essa fonte aqui em curto-circuito, ou seja, tu vai ligar um fio aqui, imaginário, claro, e daí não vai mais ter nenhuma tensão aqui entre esses pontos. Então, quando tu tem uma fonte de tensão, tu simplesmente vai trocar isso aí por um fio assim. As fontes de corrente vai ser um pouco diferente. O que tu quer fazer? Tu quer fazer que I seja igual a zero. Para I ser igual a zero, tu tem que pegar e abrir um buraco aqui nesse circuito. Então, o que tu vai fazer? Tu vai deixar a fonte em circuito aberto. Tu vai trocar isso aqui por um buraco vazio assim no circuito. Então, como a gente já viu esses conceitos, vamos dar uma olhada agora num exemplo para entender como é que a gente vai aplicar esse método aí. Olha aqui, esse aqui é o circuito do nosso exemplo. A gente tem aqui o quê? Uma fonte de tensão, com a polarização aqui para baixo, um resistor de 8 ohms, um resistor RX aqui e uma fonte de corrente de 0,9 amperes. Esse RX aqui, vamos fazer que RX é igual a 4 ohms e a nossa variável é qual é a tensão aqui nesse resistor RX VX. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar o princípio da superposição que a gente acabou de ver aí. Primeiramente, vamos matar essa fonte de corrente aqui. Como é que a gente vai matar? A gente vai abrir o circuito aqui, a gente vai tirar essa fonte fora e o nosso circuito vai virar então esse circuito aqui, ó. Matando a fonte de corrente, ficou um circuito aberto. A fonte estava aqui antes, a gente tirou ela e sobrou esse circuito sério aqui, bem tranquilo. A gente vai calcular qual é a tensão em cima desse resistor de 4 ohms aqui. A gente vai usar lá o nosso divisor de tensão. Se tu lembrar, ele diz que V, vamos chamar de V', porque na verdade não é a V que está no resistor, é só uma tensão auxiliar ali que vai somar com a outra para dar o resultado final. Essa V' vai ser igual ao quê? A 9, que é a tensão aplicada, vamos escrever aqui V aplicada, vezes o resistor RX,
sobre o resistor equivalente. V é 9, Rx é 4, e o resistor equivalente à soma é 12. 4 dividido por 12 é 3, 9 dividido por 3 é 3 também. Então a gente tem que V' é igual a 3 volts. Ó, nota que como a polaridade da fonte é positiva aqui, então a corrente está vindo para cá, então a queda de tensão está nesse sentido aqui, a Vx'. Agora a gente vai matar a fonte de tensão V. Olha ali. A fonte de tensão V, a gente bota ela em curto-circuito, ou seja, a gente vai botar um fio aqui e tirar essa fonte do circuito. O circuito vai ficar assim, ó. 2 resistores em paralelo e uma fonte de corrente. Vamos calcular de novo, então, qual é a tensão Vx, duas linhas. Para isso, vamos calcular a resistência equivalente primeiro, paralelo. Vai ser 1/4 mais 1/8, isso na menos 1. 1/4 mais 1/8, 1/4 é a mesma coisa que 2/8, 2 mais 1, 3 sobre 8, eleva na menos 1, a resistência equivalente é 8/3 de ohm. Então, vamos calcular Vx duas linhas. Vai ser o quê? Vai ser a corrente que passa em cada um desses resistores, vezes o valor deles, porque a tensão deles é igual. Então, a gente usa o resistor equivalente e a corrente aplicada aqui, que é 0,9, Vx duas linhas vai ser o R equivalente paralelo, vezes a corrente aplicada ali, 8/3, vezes 0,9. Isso vai dar 0,3 vezes 8, que é igual a 2,4 volts. Olha aqui então, a gente calculou o Vx' e o Vx duas linhas através desse circuito auxiliar aí. Então, quanto é que vai ser o nosso Vx total lá? Vamos voltar para o nosso circuito inicial. A gente descobriu que o Vx' era igual a 3 volts, mas nota que quando a gente matou essa fonte aqui, a tensão no resistor, ela estava com a polaridade contrária à polaridade indicada aqui nesse nosso desenho. Então, a gente vai representar isso aí por um sinal negativo e Vx' é menos 3 volts. Vx duas linhas vai ser positivo, porque está na mesma polaridade aqui indicada no desenho, e é 2,4 volts. Vx, então, vai ser Vx' mais Vx duas linhas. Isso vai nos resultar em 2,4 menos 3, que é igual a menos 0,6 volts. E essa é a resposta final do nosso exercício. O que esse menos indica? Que, na verdade, a gente tem 0,6 volts com mais aqui embaixo, invertido com o que está aqui no nosso desenho. Então, nesse exemplo aqui, a gente conseguiu aplicar o princípio da superposição. E o princípio da superposição ele é válido para um circuito com mais fontes também, não só com duas. Então, se tu tiver várias fontes, tu pode matar todas elas, deixar só uma e calcular cada parcela ali da variável que tu quiser saber o resultado no final, e daí somar tudo e tu vai conseguir encontrar ali o teu resultado certinho. É isso aí então, até a próxima.